Oi garotos e garotas da minha internet, o meu nome é William Miller e hoje eu tô aqui pra mais um vídeo. Então hoje eu tô aqui pra gente conversar sobre as falsas expectativas, sobre as expectativas que a gente cria, né, sobre a Argentina, sobre vir morar aqui ou pra turistar. Muita gente vem pra cá jovem, pra cursar faculdade e cria várias coisas na cabeça pensando que vai ser tudo mil maravilhas e que vai se cumprir tudo como elas imaginaram, né? Então o nosso primeiro tópico são as festas. Diferente dos Estados Unidos, onde a maioria, né, já pensa naquele outro tipo de festa das fraternidades, aqui nós não temos isso e eu acho que a maioria também não pensa sobre isso. Mas pense o quê? Que vai sair pro barzinho, que vai sair pra festa de segunda a segunda, porque muitas vezes, né, vem da casa dos pais e vem de uma criação muito presa e reclusa. Então pensa que o quê? Ao sair do país, vai praticamente se libertar, né? Então as pessoas pensam o quê? Que vai ter muita festa aqui. E não, gente, não é bem assim. Aqui existe festa, obviamente, né? Assim como no Brasil, mas é completamente diferente. Não venham pensando que vai ser a mesma coisa do Brasil, que tu vai vir pra cá e vai antes da festa fazer uma festa em casa, fazer a prévia, né? Pensando que vai chegar lá na festa, sei lá, 1, 2 da manhã lá, e que vai ficar até o dia amanhecer, e depois que o dia amanhecer vai pra outra festa. Isso fica no Brasil, aqui não é bem assim. Existe, né, a prévia, que as pessoas fazem assim como no Brasil, algumas pessoas, não são todas, né? Como eu sempre falo aqui no canal, a gente não pode falar por todo mundo e nem por todas as experiências, mas a gente procura, né, equilibrar e falar da sua grande maioria. Então algumas pessoas fazem a prévia e vão pra festa, mas a festa aqui não acaba de manhã cedo como acaba no Brasil. Acaba cedo as festas, quando a gente pensa que tá começando a ficar boas as festas, do nada ligam as luzes e tchau, tá na hora de ir embora. Então não venham pra cá com essa expectativa pensando que vai ter festa, uhul, que não vai ter, não vai ser bem assim. Vai ter festas, mas elas vão acabar cedo. E muita gente se ilude, ainda continuando nesse mesmo tópico, né? Que aqui, né, por ser Argentina, vai ver tango, show de tango em todos os lados, e não é bem assim. Obviamente existe o tango, existem as casas de tango, mas não é uma coisa que a gente vê em todo lado, diariamente, como a gente imagina quando a gente pensa diretamente na Argentina. Existem os shows de tango, mas em lugares específicos, pontuais. Talvez até tenha uma praça ou outra algumas pessoas dançando, mas isso não faz parte da rotina do argentino. Não tá ali todos os dias. Se tu tá em casa, tu não vai estar escutando tango, né? Tu vai estar escutando um reggaeton, uma cúmbia, que pra mim, particularmente, né, não é a coisa mais agradável e audível, mas tudo bem, cada um com seus gostos, né? Então aqui não vai ter isso. Tira isso da cabeça de vocês. Quer ver um show de tango? Vá até uma casa de tango, pague a entrada e aí sim vocês vão ver, né, um show de tango. Mas não tá incluso na rotina do dia a dia. Outro tópico muito importante que as pessoas pensam diretamente quando chegam aqui é que elas estão saindo do Brasil, né? Acho que a primeira coisa é a libertação do país. Que saiu do Brasil, que não vai ter os roubos, os golpes como existem no Brasil, né? Que a gente já vem de uma cultura onde isso é muito presente, então as pessoas pensam, eu já tô vacinado com isso, né? Já faz parte das minhas raízes, eu já tô acostumado e não vou cair na lábia de qualquer um. E não, gente, não é bem assim. Não é todo lugar que é seguro. Vão te assaltar, vão te roubar, assim como no Brasil. Talvez não na cara dura como a gente faça no Brasil, né? Talvez seja uma coisa um pouco mais discreta, mas pode ser que aconteça. E aqui uma coisa que chama muita atenção, na Argentina de forma geral, é que diferente do Brasil que as pessoas só roubam, aqui elas não vão lá e vão, né, te roubar. Elas ainda vão te machucar, o que é muito pior. Porque no Brasil eles te roubam, vão sair correndo, né, e vão embora. Aqui eles ainda te machucam. Muitas vezes as pessoas vão pro pronto-socorro, né, com machucados ou ficam com machucados graves pela agressão que acontece durante o assalto. Então venham, né, com esse pensamento de não tô no Brasil, mas lá também não é tão seguro assim. Não tô indo ali, né, na fazenda onde nada vai acontecer. Vai ser perigoso sim, fiquem atentos com as coisas que acontecem, né, à sua volta. E com golpes também, né? Porque aqui acontece sim golpes, eu já falei sobre isso em outro vídeo, eu vou deixar aqui embaixo na descrição para vocês assistirem depois sobre esse assunto. Existem golpes aqui na Argentina que são muito, mas muito comuns e existem de todos os tipos. Dá vontade de rir, porque é bem engraçado. Mas lá no fundo a gente sabe que é triste, gente. Quem já passou por golpe sabe como é triste, mas depois que passa a gente ri, né?
Então não ande na rua com o celular vacilando só porque tá na Argentina, que não vai acontecer a mesma coisa que acontece no Brasil, porque pode ser que aconteça sim. Fiquem atentos e ligados em tudo que acontece à sua volta. O nosso próximo tópico, que é muito, mas muito comum, é as pessoas virem pra cá falando um português com um pouquinho de sotaque, colocando inho no final da frase, umzinho, e achando que tá falando espanhol, que tá abafando aqui, que é fluente no idioma. Não é bem assim. O espanhol não é tão fácil como parece, tem muitos falsos cognatos, tem muitas coisas que pra gente tem uma representação e pra eles tem outra, apesar da palavra ser a mesma e mudar, assim, pouca coisa na tonada, né, na dicção. Então não venham pensando que vocês são fluentes se vocês realmente não forem, né? Estudem um pouco ou venham pra aprender, mas venham propostos a isso, né? Sem o pensamento de, não, eu sei o que eu tô falando, eu sei o que eu tô fazendo, porque muitas vezes a gente não sabe o que a gente tá falando, a gente não sabe o que a gente tá fazendo, e a gente pode passar por várias situações constrangedoras muitas vezes por isso. Eu já passei particularmente por algumas situações, e depois de já morar aqui por alguns anos, existem palavras ainda assim que a gente não conhece, que a gente não usa, né? Assim como no Brasil, que a gente não conhece o dicionário inteiro, né? Mas algumas palavras que são fora da nossa rotina acabam atrapalhando a gente em algumas situações. Em algum momento que eu estava aqui, eu acabei trabalhando, né, em um geriátrico. E a gente estava em uma situação, eu e meus colegas de trabalho, onde eu precisava particularmente de uma seringa, né? E eu tava muito pistola com a situação que tava acontecendo ali, né? E eu pedi uma seringa pras meninas, e as meninas não entendiam o que era seringa. Só que na minha cabeça era muito automático, fazia muito sentido eu pedir uma seringa, e que era uma seringa, tipo, não tinha muita opção pra qualquer coisa das que tivesse ali ser uma seringa, né? E eu tava full pistola com a situação, e eu quero uma seringa, e as meninas tipo, o que é seringa? O que tu quer? E aí eu, uma seringa? Tu não sabe o que é uma seringa? Mas eu tava assim, fora de mim, completamente transtornado com a situação que tava acontecendo ali, né, porque era uma situação delicada, então a gente acaba ficando um pouco fora de si, né, e tu não sabe o que é uma seringa? E aí depois que eu fui saber que não era seringa aqui, né? Aí a gente riu da situação, eu fui, busquei a seringa, mostrei o que era uma seringa, e elas, ah, isso é uma seringa? E eu, isso é uma seringa? Não é uma seringa? Não, não é uma seringa. E eu, ai, tá bom, então desculpa. Mas a gente acaba passando por situações assim, principalmente em momentos mais específicos e pontuais, onde a gente utiliza uma palavra que a gente não tá acostumado, né? No teu dia a dia, tu não vai usar a palavra seringa, né? Provavelmente não, né? A menos que tu trabalhe com alguma coisa da área da saúde. Mas caso contrário, tu não vai usar seringa, então tu não sabe o nome da seringa, né? E isso acontece com muitas coisas que a gente não usa no dia a dia e que provavelmente a gente não vai aprender, só vai aprender na prática, e a gente vem com esse pensamento de eu sei o que eu tô falando, eu moro aqui há 3 anos, como que não é uma seringa? Não, não é uma seringa, mas tudo bem. Acontece e pode ser que aconteça com vocês também. Psiu. Já deixou teu like? Já te inscreveu no canal? Clica aqui embaixo, deixa o teu like e te inscreve no canal. São 2 coisas muito, mas muito simples, gratuitas e que me ajudam demais. Principalmente pra gente crescer aqui no YouTube, na internet, né? Isso é muito importante e faz com que o algoritmo entenda que as pessoas estão gostando, estão interagindo e assim o conteúdo é entregue a mais pessoas. Então me ajuda, deixa o teu like aqui embaixo, te inscreve no canal e bora continuar com a nossa lista. O nosso próximo tópico é uma das coisas que as pessoas... A primeira coisa, eu acho, que vem na cabeça de 98% da população é essa. Nem sei se eu posso falar sobre isso aqui, mas tudo bem, né? É a famosa erva, né? Aquela erva conhecida que todo mundo conhece, que muita gente fuma. Todo mundo pensa o quê? Vou pra lá que é liberado, né? Todo mundo usa e, de fato, todo mundo usa, mas não é bem assim que é liberado. É uma coisa que ainda assim é proibida, existe o uso medicinal, que é outra história, outra conversa para outro momento, mas que assim, as pessoas não podem usar livremente como elas imaginam na cabeça delas, né? Muita gente usa em parque, eu já falei isso pra vocês aqui várias vezes no canal, usa em parque, usa na rua, passa do lado da polícia, e muitas vezes não acontece nada, mas não é bem assim. Pode ser que aconteça de passar um policial na hora e ele acabe te abordando por causa disso. Não é uma coisa correta a se fazer, mas muita gente faz. Então é meio que, sabe, tipo, eles já estão meio que acostumados e não dão muita bola porque não é nada muito grave. Mas, ainda assim, não é liberado como as pessoas pensam que, tô nas nuvens, vou usar e é tudo certo.
Então, assim, tenham esse pensamento, não sei se a pessoa utiliza disso ou não, né, mas quando vir pra cá, não venha com esse pensamento de tô lá, vou usar e tudo certo, que não é bem assim. Pode ser que você seja abordado, seja turista e acabe te trazendo problemas ou, né, esteja acabando de chegar aqui para viver, não tenha documento daqui ainda, prejudique muito mais ainda esse processo. O nosso próximo tópico, o último, mas não menos importante, digamos que vocês acabaram de chegar, né, e estão com aquela expectativa de, tô com uma fominha, vou ali comer alguma coisa, né? Ai, mas vamos onde? Sei lá, vamos numa churrascaria, vamos, sei lá, em algum lugar que sirva uma comida bem gostosa, bem temperada, do jeito que a gente gosta. E não, minha gente, quando vocês chegam lá, a comida é gostosa, ok, mas ela não é bem temperada como a gente imagina, ela não tem aquele sal que a gente imagina. Eles costumam utilizar menos sal que a gente e menos temperos que a gente. Obviamente, não é toda pessoa que faz isso, né? Não é 100% da população que é assim, mas muita gente utiliza menos sal e te proporciona o sal na mesa para que, né, tu mesmo agregue ali na hora que tu tá consumindo o alimento. E o tempero, bom, o tempero aí, né, fica a seu critério. Eu particularmente gosto de uma comida bem temperada. O pessoal do norte, então, nem se fala, né, que gosta de um tempero bem forte na comida, bem condimentado e tal, e aqui isso não vai acontecer. Talvez tenha ali um chimichurri, um orégano, mas nada além disso. Eles utilizam pouca condimentação, né, poucos temperos na comida em si, e faz parte da cultura deles. Aqui é assim, a gente vem de uma cultura onde é muito mais forte os temperos, né, onde a gente utiliza muito mais temperos na comida, muito mais opções, e aqui não é bem assim. Então venham com outro pensamento de conhecer outra cultura, outra comida, né? Outra coisa que vocês não estão acostumados. Não venham com uma expectativa para não chegar aqui e se frustrar. Venham livre de expectativas para ter a melhor experiência que o local pode proporcionar para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. O vídeo foi esse e até a próxima. Tchau!